Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa sexta-feira, 12 de agosto. Agora na Espanha, meio-dia e 8, no Brasil, 7 e 8 da manhã. Gente, a BTC ontem, dia 11, estressou a linha superior da nuvem de Shimoku aqui no diário. E agora é bem provável que a gente esteja se desdobrando numa subfigura triangular na esteira do início do final de semana, hoje, sexta-feira. Na projeção, as linhas ficaram flat, mas ganharam uma bela espessura esverdeada. Isso aqui vai voltar a ganhar um espessamento esverdeado assim que a gente explodir essa figura triangular, muito provavelmente para cima, para buscar essa camada congestional em 30 mil. Na nossa banda de VWAP mensal, o que aconteceu é que a gente estressou muito a upper. Vocês vejam que o pavio chegou a avançar bastante para fora da banda de VWAP mensal e agora retornamos para dentro da banda superior. É bem provável que isso aqui redunde numa subfigura triangular na esteira do início do final de semana, que tem um padrão de um volume menor, um padrão histórico de volume menor. E aqui no nosso gráfico das VWAPs, a gente segue desenhando o balezão Bolshoi em direção à VWAP anual no patamar de 30 mil, que se confunde com essa camada congestional. Na verdade, a BTC segue caminhando exatamente como o script, como a gente prognosticou lá desde o início desse movimento aqui explosivo, em que ela transpassou de baixo para cima a VWAP mensal. No nosso gráfico de Renko, a gente estava prestes a criar mais um box aqui, que vai muito provavelmente acionar o Panic Buy, mas agora com essa corretiva e o início do final de semana, a gente voltou a ceder, a gente voltou para o box anterior, lembrando que esse gráfico é atemporal, toda essa sequência de boxes pode ser desenhada em 1 segundo ou demorar 15 anos, justamente porque esse gráfico não tem nenhum compromisso com o transcurso do tempo, mas sim com a variação do preço. A gente estava em vias de desenhar mais um box comprador, agora recuamos para dentro do box imediatamente anterior, mas assim que a gente desenhar o próximo box, vai acionar o Panic Buy e vai vir um pump espasmódico. No gráfico semanal, segue um desenho maravilhoso. Esse próximo candle que vai se desdobrar na próxima semana já vai começar com um corpo real bem acima da MM200, que aprisionou a BTC basicamente desde a primeira semana de julho até essa semana aqui, em que a gente acabou trabalhando ali na órbita da MM200 no semanal. Vai ser o primeiro corpo real para fora, né, para cima da MM200 aqui no semanal a partir do próximo domingo. De domingo para segunda, na madrugada de domingo para segunda, a gente vai desenhar um candle aqui no semanal que vai estar finalmente livre dessa âncora que é a MM200. E aí a gente vai estar muito próximo dessa pernada que vai levar a BTC para o centro gravitacional da nuvem no semanal, provavelmente em 3 ondas. Uma onda 1 que vai levar até esse patamar de 30 mil, aquela congestão que a gente falou. Aqui vai se desdobrar numa onda 2 e numa onda 3 a gente vai buscar essa camada congestional que coincide com o centro gravitacional da nuvem no semanal. Gente, na seara fática, a FTX vai comprar a Huobi, que é uma exchange asiática poderosíssima. A FTX está comprando tudo que vê pela frente. E a BTC se acalmou ali no patamar de 24 mil dólares. E a Ethereum Classic, a ETC, sobe praticamente 10% ao dia. Por que isso, gente? Já expliquei aqui no canal. Toda vez que uma altcoin cuja liquidez depende de mineração, as altcoins cujo consenso é a base de Proof of Work, ou seja, a BTC, a Ethereum ainda é antes da migração para o consenso Proof of Stake, antes da fusão dos dois consensos e a bomba de dificuldade, a ETH ainda é Proof of Work. Toda vez que há um aporte muito grande no poder de mineração, o hash, a dificuldade por bloco, naturalmente aumenta com base no código, no protocolo dessa respectiva cripto, e isso impõe liquidez à rede, justamente porque o grau de dificuldade torna mais caro a aquisição de uma altcoin dessas cujo consenso é Proof of Work, e o aumento de liquidez na rede acaba impondo, pressionando a cotação.
Por isso que eu falo que uma Rússia da vida sancionada, se ela direcionar todo esse gás natural, que não é muito fácil de escoar por via naval, já que é necessário toda uma infraestrutura em termos de berço, de atracamento, tanto na origem quanto no destino, se a Rússia direcionar todo o poder, o poderio energético do gás natural em direção à mineração de BTC, a injeção de liquidez na rede, num segundo momento, determina a valorização da própria BTC. É isso que está acontecendo com a Ethereum Classic. Eu tenho um vídeo sobre isso que eu já fiz, posso fazer de novo. E mais um analista cripto prevê um movimento parabólico explosivo para a BTC. É isso que eu tenho reportado aqui no canal. A gente pode estar prestes a um amplo movimento ascendente. China e Arábia Saudita intensifica uma mega cooperação energética sem precedentes. Isso sim pode enterrar de vez o petrodólar norte-americano. A Arábia Saudita já vinha pendendo para o lado russo nesse conflito Rússia-Ucrânia, já estava muito próxima de aceitar Yuan em contrapartida ao fornecimento de petróleo, e agora esse memorando que vai startar as tratativas de uma base maior de cooperação energética pode colocar o petrodólar mais próximo do túmulo do que a gente imagina. E o ex-primeiro-ministro do Reino Unido pede a nacionalização das concessionárias de energia elétrica no Reino Unido. O Gordon Brown disse que os britânicos da classe média não têm condição de pagar pela energia elétrica no Reino Unido. É preciso a desapropriação, a nacionalização das concessionárias e o respectivo subsídio. Aqui na Espanha, que eu nunca na vida pensei em pagar mais que 150 euros de energia elétrica, paguei agora semana passada 387 euros de energia elétrica. Os britânicos devem estar vivendo uma situação pior que essa que a Europa está vivendo. Ou seja, vamos ver como isso vai se desdobrar, porque na zona do euro a coisa está crítica, mas não está tão crítica quanto no Reino Unido. Vamos ver como isso vai ficar. E os fluxos de diesel da Rússia para a zona do euro caem no mesmo ritmo em que o rio Reno vai secando. Gente, o Reno, ele faz a ligação entre o Mar do Norte, as águas do Mar do Norte, e a Alemanha. O rio Reno secando, a Alemanha não consegue nem receber gás natural, muito menos óleo diesel. Ou seja, o que a Europa anglo-saxônica vai viver em termos de caos energético é algo absolutamente sem precedentes. Vocês podem ter certeza que o mundo está virado num barril de pólvora, e isso tudo, com todo esse cenário apocalíptico, Mad Max, de incerteza energética para todo lado, um inverno que vem chegando, a Alemanha sem energia. Tudo isso contribui para esse caminho resiliente da BTC em direção ao nosso alvo mais imediato, que vai ser essa camada congestional em 30 mil, que se confunde com a VWAP anual, já que a gente já está há muito tempo distante da VWAP anual, a gente não fica muito tempo longe dela. Vocês podem pegar qualquer período no passado, a BTC sempre volta para prestar continência à VWAP anual, já está mais do que na hora de retornar para o patamar de 30 mil, e vocês podem ter certeza que todo esse cenário Mad Max apocalíptico está criando o tapete necessário para a BTC caminhar muito resilientemente em direção ao $1 milhão. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.